você consegue melhorar, curar ou sanar o invólucro energético do corpo físico, seguramente você vai propiciar melhor fluxo de energia, melhor circulação sanguínea, e o organismo se beneficia disso. E às vezes é esse diferencial que significa o salto da doença para a cura. As terapias vibracionais dentro do CAPC atuam efetivamente como um pré-operatório. Na medida que o indivíduo passa por todo esse processo, todo o seu corpo mental, corpo vibracional, já está todo ele ativado, prontinho para receber aquela cirurgia. As terapias vibracionais criam um ambiente propício para a tão esperada cirurgia ou operação espiritual. Um procedimento sem cortes, realizado por uma equipe de médiuns orientados pela espiritualidade superior. A cirurgia espiritual atinge o corpo físico a partir de um fenômeno que acontece no espiritismo, que é o fenômeno da desmaterialização. É quando uma mente treinada consegue influir na estrutura molecular da matéria e ele altera a matéria. Irmã Terezinha, operação do rim esquerdo visando cálculo. O espírito manipula o ectoplasma, e o ectoplasma, que é do próprio médium ou de doadores que estão à volta, é que vão influir no corpo do paciente operado. Corrigir as anomalias perispirituais que estão determinando a doença. Como se a gente fizesse um curativo perispiritual com o ectoplasma que é doado espontaneamente por aqueles irmãos que se dispõem a essa caridade. Mão direita sobre o paciente. A Deus e a Jesus. A prece da cura. Pai nosso. Então, se você age energeticamente, e aí o valor da espiritualidade, que tem a missão de influir através dos médiuns na aplicação dessas energias curadoras, explica os êxitos que a gente obtém no dia a dia do CAPC. Em nome de Deus e em nome de Jesus, esta operação está concluída. Que Deus seja por esta irmã, agora e para todos sempre. Eles saem tão melhorados do ponto de vista físico, energético, espiritual, que acontecem verdadeiros milagres para a medicina convencional. Pacientes que não tinham a menor chance de se manterem vivos, continuam vivos. E às vezes até em melhores condições do que antes da doença. Isso é milagre, ou não é? O momento da cirurgia espiritual é uma coisa sublime. As pessoas de branco nos levando para o centro cirúrgico operacional, onde vai ser tratado o teu corpo energético, né? Mas aquilo com uma harmonia, com uma luz, com uma serenidade. E quando eu fui para a cirurgia, eu fiquei muito impressionada. Eu me senti como São Tomé, né? Só acredito vendo. Agora veja, mulher de pouca fé, se tu acredita nisso. Porque realmente acontecem coisas na cirurgia espiritual que tu não enxerga. É para além do que a gente vê. É possível perceber a interferência da espiritualidade porque dá muita emoção. A gente sai muito emocionada, assim, é uma coisa que toca nossa alma mesmo. E a gente fala, ai, estão cuidando de mim. Eu sou médico e nunca deixei de me emocionar com aquilo que a minha profissão me traz. Mas ao perceber essa dimensão espiritual, eu consigo ver o paciente de uma forma muito mais perfeita na sua capacidade até de autocurar-se. Ele colabora com a medicina tradicional, colabora com o seu médico, porque ele se reequilibra energeticamente e o resultado é a saúde. Eu sentia que quando eu ia para lá, é como se fosse num spa espiritual. A partir do momento que você se distancia dos propósitos da sua alma, a doença aparece não como um castigo, mas como um elemento retificador, trazendo-o, chamando-o para os propósitos do qual você nunca deveria ter se afastado. No processo da cura espiritual, a doença é vista como um caminho para a transformação. Um caminho de crescimento que passa pela reforma íntima e moral, a revisão de valores e mudança de atitudes. Afinal, somos herdeiros de nós mesmos.
A grande mudança, ou o grande trabalho que eu tenho tido nesses 7 anos é mudar a minha forma de me ver. Admitir a tua fragilidade. Dizer, sim, tá doendo, eu tô triste, eu não quero mais carregar o mundo nas costas, eu não quero mais ser toda poderosa, eu não quero mais bancar quem eu não tô conseguindo bancar. Ninguém vira santo porque teve câncer, porque está num processo de transformação, mas a ideia é ser mais responsável por tudo que te constitui, tanto o lado ruim quanto o lado bom. A gente precisa se gostar, a gente precisa tentar se aceitar do jeito e com o que às vezes a gente tem, sem se acomodar. Hoje eu tenho plena consciência e percepção de que eu estou muito mais verdadeiro comigo mesmo. A estrutura do meu pensamento é fundamental para eu poder mudar tudo. E aí eu descobri que o pensamento tem muito mais poder do que a gente pode imaginar. O dito da física quântica, que somos o que pensamos, é o dito da medicina vibracional, que nós causamos em nós mesmos as espécies do nosso próprio pensar. A gente consegue tanto mudando o pensamento. Só que tem que ser muito carinhoso consigo próprio, porque mudar o pensamento não é uma das coisas mais difíceis que tem. Nós podemos elencar 5 grandes tipos de emoção: o medo, a tristeza, os pensamentos obsessivos, a raiva e a euforia. Esses 5 tipos de emoções afetam significativamente os nossos órgãos. Isso é comprovado, né? Uma pessoa com raiva tem a sua lágrima tóxica, né? Uma pessoa com raiva tem o seu fígado que não funciona adequadamente. Porque o problema das emoções não é que a gente, que para não adoecer, tu tem que não ter raiva, não ter que ter mágoa, não tem que ter... Não existe ser humano capaz de não passar por essas emoções. Agora, a questão é como é que tu vai lidar com essas emoções. Não fazer de conta que eu não estou triste, não fazer de conta que eu estou chateada, sentir e deixar fluir. O antibiótico, o anti-inflamatório, o analgésico, tudo isso faz parte de um tratamento que não pode, de maneira nenhuma, ser deixado de lado. Mas a causa, o que está me causando a dor? O que está me causando o sofrimento? E aonde está o nascedouro dessa doença? Na nossa mente, no nosso espírito. Portanto, a necessidade de curar o espírito, de curar a mente, é a mesma necessidade que temos de curar a infecção, a inflamação. E eu descobri também que são as pequenas coisas que fazem a diferença. Não são grandes projetos de tu virar uma outra grande pessoa. Não! É no miudinho que tu vai mudando, né? Na forma como tu te relaciona com as pessoas mais próximas, na forma como tu valoriza cada dia que tu acorda e que tu diz, consegui mais um dia, né? E eu quero fazer esse dia valer a pena. Primeiro tente ser feliz e a cura ela é apenas consequência. Ela é resultante desses fatores todos, médicos, da intervenção da medicina alopática clássica e da complementariedade de tudo que envolve sentimentos, emoções, amor, consciência. Depois de 1 ano e meio de tratamento, eu fui a São Paulo fazer uma bateria de exames ultramodernos, que um deles se chama PET-CT, que é o que há de mais moderno na medicina nuclear hoje em dia, e ficou constatado que eu ainda tenho alguns nódulos que não são de um tamanho muito agressivo e que eles não têm nenhuma atividade cancerígena. E eu me emociono com isso porque eu lembro exatamente da cena quando o médico me falou tudo aquilo e me disse, eu só agradeci, eu agradeço todos os dias da minha vida quando eu acordo por estar curado e por ter vivido tudo que eu vivi, porque é uma experiência que a gente leva para a vida inteira como um aprendizado. Conhece-te a ti mesmo. Esta é a grande tarefa do homem em busca da cura integral. Caminhamos na direção de uma vida mais consciente, espiritualizada e com maior capacidade de doação, onde a fé tem um papel fundamental. A fé tem um poder extraordinariamente grande de agir sobre o mundo físico. Com a fé, você nota que até mesmo o amargo medicamento é teu amigo,
que até mesmo a dolorida injeção, ela entra no teu corpo como uma parceira do alívio e da cura. A fé é que transforma esse meio. A fé é que faz com que a gente perceba que algo maior, algo melhor nos espera. A fé em Deus, a fé no universo, a fé no Cristo, propiciando para nós, cada um de nós, aquela consciência de que não existe só matéria. O Espírito é presente em todas as suas formas, nos seus diversos níveis, até se confundir com a luz universal, que é o próprio Deus Criador. Em busca da cura.